A Café FM apresenta... Fala sério! Entrevistas com personalidades da região, com informação e credibilidade. Ou seja, você vê 5 mil famílias. Não, e aí a mentira virou o prato do dia, né? Não. Fala sério! Aqui, na Café FM. Aqui e agora para você, nesta quarta-feira, 24 de maio. Hoje estamos recebendo na Café FM Cláudia Janice de Oliveira Benedito, coordenadora do CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e o doutor Lucas Borges de Almeida, advogado do CREAS, que irão falar sobre o Maio Laranja, mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Cláudia Janice é graduada em Ciências Biológicas pela UENG, pós-graduada em Educação Inclusiva e Especial, coordenadora do CREAS. Lucas Borges é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiros de Itapemirim, pós-graduado em Direito Constitucional aplicada pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus e advogada do CREAS. Aqui em Espera Feliz temos o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que vem realizando juntamente com toda a rede socioassistencial, educação e saúde, essa campanha importante, com o objetivo de fazer com que a informação e conscientização abranja mais lugares e pessoas. Sabemos que o conhecimento é uma arma importante para a prevenção e o combate dessa violação que acontece em diversas famílias de variadas classes sociais. Ei, você aí, conhece alguma criança que está desatenta na escola? Quieta ou agressiva? Com medo excessivo, mudanças extremas no humor e no comportamento? Pois é, pode ser sinais de abuso ou exploração sexual e devem ser observados com muita atenção. Para falar sobre isso e muito mais, vamos conversar com eles. Claudinha, que bom você estar aqui, né? Bom dia, doutor Lucas. Sejam bem-vindos à Rádio Café FM, trazendo um assunto tão importante como esse. Bom dia, Rominho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Café. É um prazer, tanto para minha pessoa quanto para o Lucas, estar aqui e conversar com você e com todos os ouvintes, né, que estão agora ligadinhos na rádio, sobre esse assunto tão importante, né, e tão oportuno. E nosso objetivo, né, Lucas, é fazer com que essa informação tão importante chegue à maior quantidade de pessoas possíveis. E vocês estão nos oportunizando isso. Muito obrigada, né, de antemão. Bom dia, Rominho. Bom dia a cada ouvinte da Rádio Café. E como a Claudinha falou, conhecimento é poder. Conhecimento é poder e, nesse caso, é muito necessário, porque nós vamos ter esse bate-papo hoje. Nós estamos falando de algo muito grave mesmo, entende? Algo que demanda realmente a atenção da população inteira, porque, como nós vamos falar, é uma coisa que infelizmente é democrática, não escolhe classe social, não escolhe setor, não escolhe qualquer forma de organização social, acontece em todo lugar, então é muito necessária essa conscientização e que todos nós tenhamos consciência dos sinais, da gravidade da situação, para que a gente possa combater esse mal tão grave que assola nossas crianças aqui no nosso município e ao redor do Brasil inteiro. Claudinha, o que falar do Maio Laranja? Bom, vamos começar falando o porquê do Maio Laranja e porquê da data, que a gente fala que é o dia D, que é o 18 de maio, né? Então, em 1973, houve um bárbaro crime em Vitória com a menina Araceli. Na época ela tinha 8 anos, então ela foi sequestrada, estrupada, ela foi espancada, ela foi drogada e até hoje não teve justiça em relação às pessoas que fizeram isso com essa menina. Então foi marcado esse dia e o Maio Laranja, ele é essa campanha, através desse crime, foi criada uma lei em combate ao enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, né? Essa campanha, Rominho, ela é muito importante porque ela vem reforçar ações de combate e conscientização. É importante a população saiba, tenha informação, tenha conhecimento
para que fique sempre atenta a sinais e sintomas que essa criança pode apresentar. No Brasil, isso é muito sério, essa informação, a cada hora 3 crianças são abusadas. Isso é muito sério, né? Então significa que 51% dessas crianças elas têm na faixa etária de 1 a 5 anos. Ou seja, todos os anos 500 mil crianças elas são abusadas e violentadas no Brasil. É um número que corresponde a 7,5%. Ou seja, é muito pouco. E isso é de conhecimento dos casos que são notificados. Você imagina aqueles casos que não são. Então, por isso que é muito importante nós levantarmos esse assunto, que até então, Rominho, é um tabu para algumas pessoas. Então, a gente vem, nós, enquanto CREAS, toda a equipe, vem levantar esse assunto de grande importância para que possa abranger, eu reafirmo isso, abranger a maior quantidade de pessoas possíveis, para que elas possam nos ajudar, porque somente um serviço da rede socioassistencial, a gente não consegue abranger isso tudo, mas quanto mais pessoas se unirem a nós, a gente consegue com que mais notificações sejam feitas. E tendo mais notificações, tem como nós acompanharmos essas crianças e essas famílias em relação a esse crime. Diariamente são dezenas, centenas de casos. Sim. De abuso contra crianças, né? Domingo mesmo, Fantástico, passou uma história de uma mãe, de um padrasto, de um alemão, menina desde 6 anos de idade, hoje está com 15, sendo abusada e sendo explorada, né? Vendida, o corpo sendo vendido para outros e ganhando em cima dela. E são coisas que acontecem, né? No mundo inteiro. E aqui em Espera Feliz não é diferente. Sim. Em Espera Feliz não acontece. Acontece Verdade. Sim. Eu queria que você falasse pra gente, né, quais são os dados de violência sexual em crianças e adolescentes aqui no município de Espera Feliz. Ótimo você ter levantado esse assunto, porque até então, Rominho, como eu te disse, algumas pessoas acreditam que isso só acontece nas grandes metrópoles. E vamos trazer então para nosso município. Em 2022, isso são casos notificados dentro do nosso serviço CREAS. Foram 131 casos, Rominho, em 2022. E aí eu trago mais uma informação. Até abril, nós, da equipe do CREAS, nós estamos acompanhando, nesse ano até abril, 18 famílias aqui dentro do nosso município, com casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso é muito sério, Rominho. O município, como Espera Feliz, esses números são muito agravantes. E eu gostaria de estender a isso a todos os ouvintes, que são números reais. Isso vindo de denúncias através do Conselho Tutelar ou de outras redes socioassistenciais, ou também de denúncias anônimas diretamente ao nosso serviço. Então, nós temos que diminuir esses casos. Porque para dentro do município, no porte de Espera Feliz, é muito caso. E não é somente, a abrangência não é somente na área urbana, a abrangência também é na área rural. Então, a grande importância de nós estarmos aqui. Mais uma vez eu venho reforçar minha gratidão a você e a toda a equipe da Rádio Café de nos oportunizar estarmos aqui, porque eu sei que nesse momento tá, né, a mulher do lar, a mulher que está lá apanhando o seu café, o homem, aqueles que estão nesse momento, né, apanhando o seu cafezinho com o rádio, escutando a rádio. Por quê? Quanto mais pessoas a gente conseguir que conheçam essa campanha, que abracem conosco, nós vamos conseguir, Rominho, diminuir esse número que dentro de Espera Feliz. A campanha tem um nome, Maio Laranja. Mas isso. É para o ano inteiro, para todos os meses. É para ficar ligado, de antena ligada o ano inteiro. Exatamente. Né? É Maio Laranja, mas o nosso objetivo, enquanto CREAS e toda a rede socioassistencial, é fazer com que, quanto mais colaboradores nós tivermos, nós vamos conseguir estender essa campanha para o restante do ano. É esse o nosso objetivo esse ano. Você falou quantas pessoas foram aí? 18? Até agora, em 2023, nós estamos acompanhando 18 famílias que têm caso de abuso sexual. Isso não chegou nem no segundo semestre ainda, né? Não chegou no segundo semestre, Rominho.
Pois é. Você acha que na pandemia esse número pode ter sido maior ou foi maior? Devido ao isolamento. Isso, né? Com certeza. As pessoas ficarem mais em casa juntos. Exatamente. Isso é uma certeza, tá, Rominho? Não tem dúvidas disso. Os casos de violação de crianças e adolescentes, violência doméstica, tá? A gente hoje está falando de crianças e adolescentes em relação a abuso e violência sexual, mas a gente também não pode deixar de falar sobre a violência doméstica. Na pandemia, foram números reais que isso aumentou gravemente, porque essas crianças e adolescentes, elas ficaram diretamente com seus agressores. Então, como todos os serviços estavam em atendimento online, sem possibilidade de fazer uma diligência, isso foi um aumento muito significativo. Uhum. Doutor Lucas, a violência sexual contra crianças e jovens é um acontecimento raro e pouco frequente? De jeito nenhum. Acontece o tempo todo, entende? A cada momento, como a Claudinha falou, trouxe os números, e eu trago mais. O que acontece? O grande problema, e eu entendo que é um grande problema que nós, enquanto rede, enfrentamos, Rominho, é a questão da subnotificação. Do que eu estou falando? Eu estou falando do fato de que esses números que chegam para a gente são só a pontinha do iceberg. Isso é uma noção que a gente não tem como, obviamente, trazer estatísticas de subnotificação, porque a subnotificação é exatamente esse fenômeno da chegada de menos casos a gente do que realmente ocorre, porque a gente só tem como trazer aqui os casos que são denunciados, os casos que são trazidos a nós, os casos que são trazidos a outros órgãos, Conselho Tutelar, CRAS, né, os casos que nos são encaminhados por meio do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? Mas pode saber, acontece muito mais, principalmente nessas zonas rurais mais afastadas, onde a informação demora um pouco mais a chegar. Por isso eu até ressalto novamente o que a Claudinha trouxe aqui, você ouvinte que está aí na zona rural, que está aí apanhando seu café, você ouvinte que é mulher, que mora na zona rural, está ali fazendo a comidinha ali para o seu marido ali, enquanto ele está ali roçando ali. Vocês todos, principalmente todos nós, precisamos de ficar atentos e nos trazer os sinais. Nós vamos ao final, né, Claudinho, trazer os canais de denúncia, os canais de como chegar até nós, porque a sua pergunta, é pouco frequente? Com certeza não. E trago mais. Com certeza acontece muito mais do que esses números que a gente traz aqui. Porque, de novo, a gente só pode trazer, estatisticamente, o número que chega a gente e o número que não chega. Rominho, você falou agora de pandemia. A pandemia, inclusive, foi até um estudo que, informalmente, eu fiz com uma amiga minha da minha cidade, também advogada, né, que ela está fazendo até a tese de mestrado dela sobre violência doméstica e tudo mais, né? Como que a pandemia agravou essa situação? Porque o índice de subnotificação aumentou, quer dizer, os casos exponencialmente cresceram. Isso é uma consequência óbvia, como a Claudinha falou, a vítima está ali diretamente, está ali o tempo todo com o agressor, sem uma possibilidade de efetiva intervenção por parte de nós civis. A gente não podia fazer uma visita domiciliar, a gente não podia trazer a pessoa ao atendimento, né, no aparelho, no serviço. Então, o que acontece? A gente acabou, nesses 2 anos e um pouquinho mais, a gente acabou realmente tendo que afastar, né? E aí, no que a gente afasta esse acompanhamento de perto, pode saber que o caso aumenta, entende? Então, então, com certeza, é muito frequente, a pandemia agravou, e eu tenho absoluta certeza de que o que nós temos aqui, o que chega a nós, CRES, que chega aos demais serviços, é a pontinha do iceberg de muito mais que aparece. Por isso a campanha, e algo que precisa ser para o ano todo, e por isso, mais uma vez, ressalto, e a gente vai falar nisso o programa inteiro, vai ficar até chato, mas a gente vai falar isso o programa inteiro, a importância de denunciar. Uhum.
E essa violência, Lucas, você acha que ela só acontece em ambientes socioeconômicos desfavorecidos ou não? De jeito nenhum. Acontece em tudo quanto é ambiente. A gente não, obviamente, por questões éticas, e aí até a guia de esclarecimento para o ouvinte, a gente não pode citar nomes, a gente não pode citar detalhes de casos por questões éticas. O que me traz a podem denunciar, o caso estará sendo mantido em sigilo. Nós temos o dever de manter em sigilo. Exatamente. Voltando à pergunta. Por questões de sigilo a gente não vai dar detalhes, mas a gente tem casos, denúncias, acompanhamentos de famílias abastadas, famílias de classe média, classe alta, entende? Porque, como eu comecei o programa falando, a coisa infelizmente é democrática. Não escolhe classe social, não escolhe credo, não escolhe nada. Acontece em todos os meios. Uhum. E quem pode responder legalmente pelos abusos? Quem pode ser punido por eles? Minha pergunta é excelente, porque é uma coisa que eu tive a oportunidade de falar também na semana passada, lá na Câmara, num evento que faz parte da campanha que nós organizamos, num sentido de capacitação dos demais setores da rede, sobretudo ali educação e saúde e tudo mais, né? E foi uma fala que eu fiz questão de trazer, porque é um detalhe legal que pouca gente tem acesso, pouca gente se liga, tem conhecimento. Obviamente, quem vai responder, ou seja, quem vai ser punido pelo abuso, obviamente o abusador em si. E aí, quando eu falo de abuso sexual é um termo muito genérico. É um termo assim que abrange um monte de condutas. Cada conduta dessa, eu vou tentar simplificar aqui um assunto que é muito técnico, mas eu vou conseguir, prometo. Cada conduta, cada forma de ato corresponde a um determinado crime. Então, por exemplo, nós temos o estupro de vulnerável, nós temos, né, as formas ali de exploração sexual, exposição à prostituição, né, coisas assim, né? Aí crime é crime e tudo mais, enfim. Sendo que cada uma dessas condutas, ela tem uma pena correspondente. Quanto mais grave a conduta, maior a pena. E aí, quem vai sofrer essa pena? Obviamente, aquele que praticou. O estuprador, o abusador, aquele que explorou sexualmente a criança, expôs ela à prostituição, né? Ok. Isso aí, assim, é uma coisa assim clara que todo mundo sabe. Agora, o detalhe importante é se o responsável legal pela criança, e aí, Rominho, ouvintes, entendam bem, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Se o responsável legal pela criança, podendo evitar a conduta, podendo impedir que o abuso continue, deixa eu ser mais claro ainda, podendo impedir que a criança siga ali sofrendo ali o abuso e a exploração, não o fazem, eles vão ser punidos como se tivessem praticado o crime. Lucas, é sério assim? Eles vão ser punidos pela lei, né? Para ser mais exato, artigo 13 do Código Penal, para eu ter credibilidade na minha fala, eu vou citar diretamente a lei. Eu estou falando do artigo 13 do Código Penal, de uma matéria na nossa área. Os amigos juristas que nos ouvem, né, vão entender perfeitamente do que eu estou falando. Eu estou falando de crimes comissivos por omissão ou crimes omissivos impróprios. É aquela conduta na qual a própria omissão em si é um crime. A omissão do cuidado, a omissão do socorro, nesse caso específico, é em si um crime. Então, o responsável legal que tem ciência de que a criança dele, o adolescente dele está sendo abusado, tem ciência, pode agir para impedir, pode tirar o abusador de casa, pode expulsar o abusador de casa, pode denunciar, pode chamar as autoridades, pode nos acionar de novo, pela milésima vez, denunciem. Pode e não o faz,
Se a justiça entende que ele tinha ciência, tinha possibilidade de agir e não faz nada, deixa a pipoca voar, deixa a coisa rolar, vai responder como se tivesse praticado a conduta. Então é a mesma coisa para a lei que cometer o crime em si. É algo que precisa ficar muito claro, é uma responsabilidade, por isso, pais responsáveis, não se omitam. Não se omitam. Primeiro, vamos esquecer a pena, nós estamos falando das suas crianças. E aqui, Rominho, se você me permite, eu quero ser até bem duro. Nós estamos falando das suas crianças, nós estamos falando dos seus adolescentes. É o seu dever cuidar do seu filho. Nós estamos aqui para te apoiar, nós estamos aqui para te ajudar, mas nós precisamos da sua contrapartida. Então, e aí eu falo realmente para você que sabe que está acontecendo, não se omita. Primeiro, porque é o seu filho, é o seu dever. Segundo, você pode ser penalizado por isso. E aos demais ouvintes, têm conhecimento do caso, denunciem, é muito importante. Nós estamos falando aqui de crianças que estão sendo destruídas física e psicologicamente. Mas, enfim, a pergunta, a responsabilização é essa. Você falou sobre responsabilidade dos pais de cuidar dos filhos. Sempre foi, né? Exato. Porém, hoje tem um tal de celular. De tablet. Internet. Desculpem até a risada, vocês vão entender o porquê. Que está tomando o lugar dos pais. Sim. Não tem paciência, estou trabalhando, toma aí, menino, vai mexendo no celular. Então, o estuprador, né, o ato sexual não está acontecendo só com quem está pertinho de nós. Quem está longe também está lá aliciando seu filho, você não está vendo, você não está sabendo. Então, eu quero que você fale para a gente sobre isso, né, com o grande acesso que as crianças e os adolescentes têm à internet, né, quais são os perigos que elas correm de prática de abuso sexual. Rominho, Claudinha, o que eu vou falar agora, as participantes do grupo do CRAS 2 ontem ouviram em primeira mão, e aí agora eu trago para a cidade inteira, né? O que acontece? Antigamente, aí eu quero convidar todo mundo aqui a uma pequena reflexão. Antigamente, na nossa época, né, a gente estava discutindo a nossa época antes de começar o programa. Verdade. Na nossa época, a rebeldia adolescente era uma. A rebeldia adolescente era sair de casa sem o pai permitir, era responder o pai. Essa era a rebeldia adolescente na nossa época, não é? Com certeza. Né? A rebeldia adolescente hoje, ela acontece sem sair de casa. Muitas vezes, aí pais, eu quero chamar de novo a vocês aqui a me ouvirem. Muitas vezes seu filho está dentro do quarto, o meu filho está bem, está comportado, aí não sai do quarto, fica ali só jogando o joguinho dele. E aí, assim, como eu sei que eu estou falando também para um público mais simples e tudo mais, então eu vou de novo ser bem didático. Hoje em dia, jogos eletrônicos não se jogam mais sozinho. Hoje em dia, celular não é mais só para ligar, para fazer telefonema. Hoje em dia, você está atrás de um celular, você tem acesso ao mundo inteiro. O mundo inteiro está na palma da sua mão. Não é? Então o que vai acontecer? Esse adolescente, e aí não se engane, a geração de hoje, eles sabem mexer em celular melhor do que a gente. Parece que eles já nascem sabendo mexer naquele troço ali. É bizarro. Né? Enfim, eles estão conversando com pessoas ao redor de todo mundo. Só que o perigo para o qual eu quero alertar. A gente não sabe quem está do outro lado. A gente está na internet, as pessoas do outro lado não se identificam, ou pior, criam identidade falsa. E aí, qual é a questão? Ele vai lá, o que o abusador, o aliciador, ele vai lá e faz? E aí tudo isso faz parte, a nossa psicóloga ela teria até muito mais propriedade para falar sobre isso, mas eu vou me aventurar. Ele vai lá ali na caçada dele, porque, não se engane, as crianças para ele é uma presa, né? Ele vai lá na caçada dele, começa ali a aliciar as crianças. E o que ele faz? Ele entra no mundinho da criança e do adolescente, ganha a confiança dele. Quando pensa que não, a criança e o adolescente começa ali a mandar as coisas para ele, a abrir a vida, e aí manda fotos comprometedoras, né? Quando o aliciador tem material suficiente para chantagear essa criança, é onde ele vai lá e ataca.
É onde ele vai lá e ataca. E aí ele começa, aí realmente ele começa a extorquir essa criança. Ele começa a praticar uma coisa que é até relativamente nova, né, principalmente na minha ciência, que é a questão do estupro virtual. Hoje em dia, os tribunais eles estão entendendo que para que eu tenha estupro, eu não tenho que ter necessariamente o toque. Então, observe que eu não preciso nem da presença. O estupro ele pode ser cometido virtualmente, através de uma tela de celular. E, senhores, não se enganem, acontece o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. E assim, aí eu vou contar até com a solidariedade das minhas colegas de serviço e principalmente das ouvintes, né, que nos ouvem, porque eu não sou bem noveleiro, já fui e não sou mais. Mas eu tive ciência, foi discutido lá no CRES, né, que uma novela expôs isso, aí eu tive acesso a algumas cenas e a exposição foi perfeita. A exposição ali que a novela fez ali foi perfeita. O cara pegou, teve acesso a uma adolescente, a uma menina que tinha um sonho de ser modelo, né? E aí ele se disfarçou ali de um agente de modas e tudo mais. E aí começou a oferecer contratos. Olha, você vai ser famosa, eu vou te levar lá para Inglaterra, que não sei o quê, e você vai modelar e vai nas melhores passarelas e pá. E você só precisa de me mandar fotos assim, que não sei o quê. E a menina começa a mandar fotos comprometedoras pro cara. Então o que acontece? Quando o cara tem material suficiente sobre ela, ele vai lá, se revela, e aí começa a chantagear essa menina, e aí começa a fazer essa menina tirar a roupa, entende? Coisas assim. Então, assim, a internet é muito perigoso, por isso conclamo, pais, fiquem muito atentos ao que os seus filhos, ao que suas crianças, seus adolescentes olham na internet. É perigoso, é um mundo de muita maldade, é um mundo em que a gente tem que dormir com os dois olhos abertos. Uhum. E com tudo isso acontecendo diante aos nossos olhos, a quem recorrer? Onde denunciar? A quem procurar? Fala pra gente. Bom, o primeiro órgão que é responsável pelas crianças e adolescentes é o Conselho Tutelar. Nós temos o Conselho Tutelar aqui na nossa cidade. Nós temos a rede socioassistencial, que são os CRAS, né, e o CREAS. Então, esses são... E o Disque 100. Então, às vezes, a pessoa não quer falar aqui no município, ela tem um Disque 100, sabe, Rominho? Onde ela pode ligar e fazer sua denúncia. E, lembrando, pessoal, a todos os ouvintes da Rádio Café, a denúncia é anônima. Nós gostaríamos de frisar muito isso, né, Lucas? Não tenham medo, a denúncia é anônima. Eu não quero aparecer. Pode ligar, não quer ligar para os serviços da rede socioassistencial do seu município, diz que 100 e faça a denúncia, porque ele vai chegar até nós. Tá? Que talvez a pessoa é o vizinho que está enxergando alguma coisa. Exatamente. Né? E fica com medo de talvez, né, de envolver, né, e até vir a acontecer algo mais, mas vai lá com calma, procura quem você conhece. Né, o Disque 100 é um sistema até muito interessante nesse sentido. A gente, assim, e aí infelizmente, né, mais um dado assim que eu não queria ter que trazer, mas trago. Pelo Disque 100 chega pouca coisa, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, me recordo assim, de poucos casos que chegaram para o Disque 100. É um sistema muito interessante porque, assim como o nosso órgão também garante completamente o anonimato, e com essa vantagem, né, de talvez assim, uma menor exposição, por estar falando com outra cidade, o que eles fazem? Eles têm os nossos contatos também, então eles vão lá e nos repassam a denúncia, contendo ali o endereço onde está acontecendo, os dados que foram passados, e aí quantos mais dados que forem fornecidos, melhor a nossa atuação, né, vai ser, e aí chega tudo pra gente, a gente tem com toda a rede, o Conselho Tutelar, né, a polícia eventualmente, né, a gente tem como agir, né. Agora, como eu disse, né, é um sistema interessante que funciona, né, os casos que chegaram pra gente no Disque 100, a gente conseguiu fazer o trabalho, né, mas também, como a Claudinha disse, pode ser denunciado por meio do Conselho Tutelar, que é o órgão próprio para o combate às violações de direitos das crianças e adolescentes, né,
tem também o CRAS, que a gente, né, costuma dizer que é a porta de entrada para assistência, o próprio CREAS, nós nos colocamos à disposição, né, enfim, denunciem. Procurar o CREAS, procurar o Conselho Tutelar, Disque 100. E os CRAS. E Polícia Militar. E Polícia também pode ser Militar, acionada. Polícia Civil, Com exatamente. Tá. Falou em segurança, né, gente? Até mesmo, talvez, pedir alguém que... Né, essa questão de vizinho, às vezes tem muito isso, né? O vizinho tá vendo algo ali, ou a própria criança, né, o adolescente fica com medo. Não tenha medo, não, tá bom? Tem muita gente para te defender. Pode Com ter certeza disso. Estamos chegando ao final da nossa conversa, só que antes quero dizer que o pessoal está interagindo a peça, né? Nossa amiga... Cadê? Qual o nome? Cidinha. Oi, Cidinha, tudo bem? Falou que está ouvindo a gente aqui. Assunto muito importante. Nosso amigo Júnior mandou aqui, bom dia, meu amigo, um ótimo assunto tocado hoje pela rádio. O advogado falou sobre classe social e sociedade. A sociedade ainda acha que só acontece com a classe mais baixa e muitas vezes passa batido casos na classe alta. Exatamente. Né? Parabéns pelo trabalho do CREAS. A Marilanda, conhece a Marilanda, Lucas? Eu conheço. Marilanda falou que você já deu muito prejuízo lá, comeu uma pratada cheia lá no restaurante. Conheço, claro que conheço. Desculpa de nome, eu sou horroroso, mas conheço, claro que conheço. Abraço, viu? Era 1 quilo de almoço, ela falou. Agora eu estou em um programa de reeducação alimentar, então se eu voltar lá o prejuízo não vai ser grande. Tá fininho, tá fininho. Um beijo pra você, Marilanda. Gina da creche, tudo bem? Bom dia, Rominho, tudo bem? Parabéns a você, a Rádio Café, por entrevistar a Claudinha, o Lucas. A Claudinha é filha de um homem que sempre teve muito carinho pelas pessoas, Espera Feliz, seu João Benedito, Iracema. Foi realmente um conselheiro, mas que era doar o seu trabalho, uma pessoa muito bacana. Que Deus abençoe a Claudinha, obrigada, toda Dina. A família dela. E o Lucas também, por esse trabalho bonito que eles vêm desenvolvendo aí no CRAS. Um grande abraço da amiga Dina da creche, que Deus proteja. Obrigado, Dina, Deus te abençoe, viu? Obrigada, Dina. Muito bem, que legal, as pessoas interagindo com a gente, né? Quero que vocês deixem aí as considerações finais, tá bom? Algo que queiram acrescentar na nossa conversa, agradecer por estarem aqui, né? E parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito aqui em nosso município, né? Que vocês estão sempre no combate. E o trabalho de vocês ser bem resolvido, ser bem feito, precisa que as pessoas possam denunciar mais. O importante, o interessante é que vocês não trabalhassem, né, referente a isso, que não precisasse, né, que não tivesse casos, mas infelizmente existe muitos casos, que esses casos possam serem denunciados, sim. Né? Exatamente, Rominho. Pela minha consideração final, gratidão, mais uma vez, por você e toda a equipe da Rádio Café nos oportunizar, né, Lucas, de estarmos aqui, de tratarmos desse assunto, porque o objetivo da nossa campanha do CREAS esse ano, que cada ano a gente tem um foco, né, na campanha, dentro de um tema central, mas esse ano o nosso foco é conseguirmos colaboradores, né, Lucas? Exatamente. Que através desses colaboradores nós estenderemos a campanha e faremos com que mais notificações chegue até o nosso serviço. Então, você, ouvinte da Rádio Café, eu te chamo nesse momento, né, para ser o nosso colaborador. Denuncie, é o vizinho, é um conhecido seu, denuncie, porque através da sua denúncia a gente vai ajudar essa criança e esse adolescente a caminhar, porque nós achamos que isso não causa traumas, e são traumas que às vezes não são resolvidos. Né? Porque você ser vítima de um crime hediondo como esse é horrível. Então vamos proteger nossas crianças, nossos adolescentes, que é o nosso futuro, né, Lucas? Então, exatamente, mais uma vez, venho aqui agradecer, desejar um ótimo dia a você, ouvinte da Rádio Café, que está conosco, ao Rominho e toda a equipe da Rádio Café. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, resta pouco acrescentar agora, que a Claudinha meio que falou tudo, né? Assim, né, agradecer a você, Rominho, né, a toda a equipe da Rádio Café, a cada ouvinte que está aqui por realmente nos ceder esse espaço, né, e é isso, né, nós temos aqui o futuro,
na nossa mão. Nós temos aqui as nossas crianças que são indefesas, que precisam de nós adultos. Se nós não pudermos ir por elas, quem que vai ser? Então, de novo, denuncie. Denuncie é necessário. O Rominho falou muito bem. A gente não queria ter que falar desse tipo de coisa, né? De tão hediondo, de tão bárbaro que é. Mas infelizmente acontece o tempo todo, então é necessário que se fale e é necessária, ouvinte, a sua denúncia. Se você tomar conhecimento, por favor, procure, denuncie, não deixe acontecer. Salve a vida dessa criança. Salve a vida desse adolescente. Muito bem, e assim a gente encerra o nosso Fala Sério de hoje com a Claudinha, com o Lucas. Muito obrigado por estar aqui. A nossa assistente também, qual o nome dela? Miquelen. Miquelen. Ela, qual a função dela lá na... A Miquelen é a nossa secretária, a nossa responsável pela multimídia do CREAS, é ela que faz as postagens. Então, você que conhece o Instagram do CREAS, se não, por favor, nos sigam, tá? Sim. Porque é a Miquelen que é responsável por todas as nossas postagens e ela que tem essa responsabilidade muito grande esse mês de divulgar essa campanha. Que legal. Lucas, você ouviu bem a voz dessa mulher, né? Tem vaga? Opa, com certeza. Tem vaga na rádio? Com certeza. Já rolando até proposta de emprego aqui no começo e não era pra falar. Não era. Ah, a Claudinha, gente, a Claudinha, pra quem, né, vai se lembrar agora, a Claudinha fez programa em rádio, né? Rádio 93, Rádio 97. Alternativa FM. Alternativa. Então, a mulher sabe como... Não, sabe trabalhar a voz. Então tá bom, gente. Semana que vem, mais um Fala Sério na quarta-feira. Eu volto já já.